Nos ajuda, Espírito Santo, com o teu poder. Queremos ver a tua glória nesse lugar. Jesus disse que tu é aquele que nos conduziria a toda a verdade. Nos ajuda neste momento, ó Espírito Santo, abrindo o nosso coração, o coração de cada um daqueles que estão aqui, como aqueles que estão em casa, ouvindo esta palavra. Eu te peço isso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Louvado seja Deus, porque o culto, esse momento que a igreja se reúne, eu sempre digo para os irmãos isso, o culto não é invenção do homem. O culto foi criado no coração de Deus. O que você está fazendo aqui é a vontade de Deus. Que a gente se reúna, que é interessante, porque Jesus disse assim, que onde estiverem 2 ou mais pessoas, Ele estaria o quê? Presente. Não é verdade, irmãos? Então, a igreja não se faz com uma pessoa só. Igreja é coletivo. Igreja são várias pessoas. Isso é igreja. Igreja, a palavra no original significa assembleia, a reunião de pessoas, Então é o que nós estamos aqui nessa noite fazendo. E esse texto começa falando algo assim muito forte, que ele diz o seguinte, ele diz assim, ele, Jesus, vos deu vida, estando vós, de que maneira? Mortos, nos vossos delitos e pecados. Só esse começo aqui já dá uma mensagem, Porque há muita coisa para dizer a respeito disso, para você entender. Você tem que entender isso, porque isso está na Bíblia, está na palavra de Deus. A real condição do homem, da humanidade. O homem, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, o homem está morto. O homem está morto. A gente pensa que a pessoa nasce, e está viva. Sim, ela está viva, fisicamente está viva. Mas espiritualmente, ela está morta. Isso começa lá no Éden, Vocês conhecem bem a questão lá do jardim, quando Deus criou o homem e a mulher e colocou eles naquele jardim. Vocês lembram muito bem que quando Adão foi gerado, foi criado do pó da terra, e a sua mulher foi tirada dele também, quando eles foram criados, aquele lugar onde Deus os colocou era um lugar perfeito. Por quê? Porque ali havia suprimento pleno. O homem, quando nasce, quando ele é criado, ele não precisa plantar um grão sequer. Tudo que ele precisava para a subsistência dele, Deus já tinha feito. Havia abundância naquele jardim. Aqui naquele lugar, o homem era totalmente suprido. Isso nos ensina um princípio importante. Porque quando você anda com Deus, e você crê em Deus, todas as tuas necessidades são supridas. Porque isso já vem lá do Éden. Porque o nosso Deus, Ele é o supridor. Um dos seus nomes é Jeová Jirê. Significa o Deus de toda provisão. Então, aquele que anda com Deus, certamente vai ser abençoado e suprido. Eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês vão poder falar, puxa, olha pastor, é verdade, quantas vezes às vezes não tinha o que comer, e de repente Deus supriu. Não tinha o dinheiro para pagar, e de repente Deus moveu as coisas, e o dinheiro apareceu. A gente vê os milagres na nossa vida diariamente. E quem é que faz isso? É esse Deus supridor, é esse Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão. E isso vem lá do Éden, E continua até o dia de hoje.
Por isso que Jesus dizia, olha, não vos preocupeis com o que haveis de comer, nem com o que haveis de beber, porque o vosso Pai Celestial sabe do que necessitais. Então, uma coisa que é da fé é isso, eu não tenho que me preocupar com a provisão da minha vida. Você não tem que se preocupar com a provisão da sua vida. Agora há pouco, o irmão Jonas falou aqui sobre isso, né? Nós não andarmos segundo aí, né, as notícias, né? As pessoas falando da crise, da economia, sabe, cada dia são más e más notícias, e a gente fica olhando aquilo, e o desemprego está crescendo, está aumentando, e aí essa preocupação começa a entrar no coração. Então, muito cuidado, para que você não deixe que essas preocupações entrem no vosso coração. Não deixa isso. Porque o mesmo Deus que te supriu hoje, Ele vai te suprir amanhã. E vai suprir na semana que vem. E no ano que vem. E nunca vai te faltar nada, meu querido, minha querida. Porque o teu Deus, Ele é fiel. Por isso que a fé nos diz isso, eu não tenho que me preocupar. Mas e se de repente a porta do emprego se fecha? Não se preocupe, a porta se fecha aqui, Deus abre outra ali. Nunca vai te faltar nada. Porque esse Deus, Ele é supridor, e Ele ama exatamente isso, quando as pessoas colocam a sua fé nele. Eu confio em Deus. Não expresse com a sua própria boca. Você sabe que a incredulidade, Deus realmente não aprecia isso. A incredulidade. E às vezes você manifesta a incredulidade dizendo, e agora? Como é que vai ser? E essa situação? E começa a se preocupar, e se angustiar, com isso, com aquilo. Meu querido, aprenda esse princípio de fé, que Deus vai estar contigo, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, o teu Deus é fiel, e não vai te deixar realmente passar nenhuma necessidade. Não se preocupe, meu querido. Não se preocupe. Claro que nós, em tudo, nós precisamos ser o quê? Sábios. Precisamos ter sabedoria. A Bíblia Sagrada, esses ensinos, é para ensinar você a ser uma pessoa sábia. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas não são sábias. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Muitos cristãos se colocam em situações difíceis para ele mesmo. Ele mesmo se enforca. Ele mesmo se prejudica. Por exemplo, quando um cristão vai lá e compra algo que ele não tem condições de pagar. Se endivida todo, gasta no cartão de crédito, achando, não, Deus proverá. Não, isso aí, meu querido, é loucura. Isso aí é tentar a Deus. A gente tem que ter sabedoria, tem que ter equilíbrio para fazer as coisas realmente, sabe, da maneira correta, né? A gente tem que ser sábio, eu tenho que andar segundo as minhas pernas, eu tenho que fazer as coisas dentro daquilo que eu vivo, daquilo que eu ganho, não é? A gente sabe quem é pai aqui, quem é mãe, que trabalha. Há sempre alguns momentos a dizer assim, bem, nós vamos ter que dar uma maneirada esse mês aí, porque a coisa está meio apertada, vem uma conta que não estava esperando, então esse mês nós vamos dar uma apertada aí. A gente sabe, a sabedoria nos ensina a viver dessa maneira, meu querido. Então, muito cuidado com isso. E às vezes, eu já conheci vários cristãos, que eles se enroscaram com essas coisas, da seguinte maneira, né? Mas eu vou comprar, mas depois Deus proverá. Depois se lascou, porque ficou com o nome sujo, muito tempo, né? E a pessoa tem aquela questão assim, deixa eu te explicar uma coisa importante aqui, porque eu quero ensinar para você uma coisa importante a respeito disso, que é uma fonte de muita confusão no meio cristão, quando as pessoas baseiam assim, muita gente, ele baseia a vontade de Deus
segundo o sentimento do coração dele. Isso é um grande problema, irmãos. Sabe? Porque os nossos sentimentos não são perfeitos. Os nossos sentimentos, a Bíblia diz que o nosso coração, o coração do homem, ele é a coisa mais enganosa que existe. Então você não pode realmente se basear em tudo que o teu coração sente, em tudo que o teu coração pensa. Muitas pessoas que são metidas a profetas caem nesse problema. Porque ele acha que tudo que ele sente é Deus falando, então eu tenho que falar. Então a pessoa confunde muito sentimento com direção de Deus. Então já ouvi, quando eu falei com o irmão, que ele se enroscou todo, eu falei, mas irmão, você orou a Deus antes, por isso? Imagina, comprou um carro, sem poder, né? Mas você orou a Deus antes de fazer isso? Orei. E aí? Mas eu senti alegria. Eu aprendi que se você sentir alegria, é porque é de Deus. Irmão, o raciocínio é tão simples, irmão, presta atenção. O raciocínio é muito simples. Quando você vai orar e você fica pensando, olha, eu vou orar pelo carro. Ah, Deus, eu queria tanto aquele carro. Será que o Senhor pode preparar aquele carro para mim? Aí quando ele está orando, ele se vê no carro, aquele carrão lá. Ele está dirigindo na estrada. Nossa, só de ele ver que está dirigindo, dá aquela alegria no coração. Né? Sabe? Aí ele interpreta que aquela alegria no coração dele é Deus falando, compra, filho, compra, que você vai ser feliz. Não é assim, meu irmão. Você tem que ter sabedoria. Eu tenho que pensar, antes até de orar, eu vou dizer assim, Senhor, se eu comprar isso, eu vou ter que pagar tanto de aluguel, da prestação lá do carro, e isso vai me apertar demais, sem contar, e não é só isso, né? Você tem gasolina, você tem IPVA, você tem seguro. Aí o bichinho comprou, se lascou, né? E depois vai, por que Deus fez assim? Por que Deus não me abençoou? Sabe, querido, por isso que você tem que ter sabedoria em tudo o que você faz. Cuidado com os sentimentos do seu coração. Cuidado, irmão, cuidado. Os teus sentimentos muitos são enganosos. Não pense que tudo que você sente é Deus falando, porque não é. Eu aprendi um princípio, irmão, quando eu vou orar por uma coisa, irmãos, eu tenho que gastar muito tempo orando, sabe? Porque ora, você vai ver uma coisa interessante, ora você sente que tem que fazer, ora você sente que não tem que fazer, ora você sente que tem que fazer, ora você sente que não tem que fazer, e você fica nessa gangorra e acaba decidindo muitas vezes errado. Lembra, cada um que está aqui, ou que está em casa, lembra de algum momento da sua vida que você fez uma coisa errada, você não devia ter feito? E que você sentiu que tinha que fazer e depois se lascou? Lascou é coisa do Nordeste, tá, irmãos? É coisa da minha família, que não perde assim. Né? Mas muitas coisas que você fez errado achando que estava certo. Eu mesmo, irmão. Eu já fiz coisas na minha vida que eu tinha achando que era de Deus. Mas as consequências depois vêm, você pensa, meu Deus, isso não era de Deus, com certeza. Porque se fosse de Deus, não me daria prejuízo, não me traria sofrimento. As coisas de Deus não trazem sofrimento, não trazem angústia. Deus é um supridor. Eu já tive coisas na minha vida tremendas, irmão. Você lembra para os irmãos, acho que já contei até para alguns irmãos, quando eu era casado, nos primeiros anos de casamento, eu tenho 4 filhos, os irmãos sabem, e para nós era uma complicação ir para a igreja com 4 crianças pequenas, tudo pequenininho, né? Então era complicado, porque a gente não queria aborrecer os irmãos, porque as molequinhas ficavam pulando nos bancos, descendo, subindo, entrando por baixo, você está correndo, não queria ir no banheiro, queria tomar água, era um problema com aqueles 4 moleques na igreja. Mas não era só isso. Um outro problema para nós era o deslocamento que a gente tinha que ir, em frio, calor, chuva, tinha que ir para... E aí chegou um tempo que eu falei assim, meu Deus, eu preciso de um carro.
Só que eu ganhava pouquinho na época. Eu não tinha como ter um carro. O que eu fiz? Eu não vou entrar numa dívida de jeito nenhum. A gente conhece os princípios, né? Eu vou começar a orar. E comecei a orar. Orava. Todo dia, Senhor. Sabe, ao Senhor. Pedindo ao Senhor um carro. Pedindo que o Senhor, sabe, me preparasse aquilo. Eu não tinha condição. Eu não sei como fazer, mas o meu Deus é grande. O meu Deus é poderoso. O Senhor faz muito além do que você pensa. Está escrito que Deus é aquele que faz infinitamente mais do que você pede e do que você pensa. É isso que é a fé, quando você acredita, eu sempre disse para os irmãos, quando você for orar por alguma coisa, ore com fé. Pastor, mas o que é orar com fé? Orar com fé é quando você ora e você crê que vai receber. Porque se você não tiver certeza que vai receber, isso é dúvida. E onde há dúvida, não há fé. A fé é assim, eu creio. Não sei como, mas eu creio. Não sei de onde vai vir, mas eu creio. Opa, entende? E eu vou orando. Eu fui orando, orei. Não lembro quanto tempo, mas eu fui orando. Porque nós desistimos muito, irmão, nós começamos a orar por alguma coisa, depois de uma semana nós desistimos, Deus não fez, então porque Ele não quer. A maioria dos cristãos vivem assim, sem fé, e não oram o suficiente. Irmão, você tem que entender o seguinte, quando você começa a orar por uma coisa que você quer muito, você não deve parar enquanto não receber. Ainda que demore algum tempo. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. E eu estava orando, eu não tinha condição, ganhava pouco. Mas eu me lembro uma vez que eu fui convidado por uns irmãos, muito queridos, irmãos assim, muita amizade que eu tinha com a família desse irmão, e fui na casa dele. Um dia ele me convidou para ir no domingo à tarde, queria fazer um churrasquinho e me convidou. Pô, beleza, né? Que bênção, né? Um churrasquinho, nós fomos todo mundo, a família inteira para lá. E então, foi uma boa comunhão, uma comunhão maravilhosa, né? Ele era um homem de Deus, assim, sabe? E a gente tem uma comunhão, oramos, sabe aquela coisa. Aí chega uma hora assim que, depois do churrasco, ele me chamou para ir lá na sala com ele. Ele disse para mim assim, falou, irmão, ele pôs a mão no bolso, pegou uma chave de um carro. Estou vendo essa chave aqui? É sua. Era a chave do carro dele. Pôs na minha mão a chave. Eu falei, mas irmão, eu não tenho condição de comprar o seu carro. Ele disse, irmão, não se preocupe. Pegue a chave. Você paga quando você quiser e quando você puder. Assim, irmão. E me deu o carro na minha mão. Foi o primeiro carro que eu tive. O primeiro carro que eu tive foi assim. Foi dado por Deus. Dado, irmão, porque eu não tinha. Mas você vê como é que Deus age? Você vê o que é o poder de Deus, meu querido, minha querida? Você quer um Deus assim? É um Deus presente. Não é um Deus que está longe lá no céu, mas Deus se aproxima daqueles que oram com fé, que não desistem, irmãos. E aquele que não desiste, certamente vai ver a glória de Deus. Vocês que são jovens, que estão aqui, vocês precisam aprender a ter comunhão com esse Deus, a buscar esse Deus, para experimentar exatamente essas coisas maravilhosas, né, que a palavra do Senhor nos ensina. Nós estamos vivendo o quê? Pela fé. O justo foi chamado para viver pela fé. Então eu aprendi, irmãos, sempre assim, para mim, a vida com Deus é uma vida de milagres. Vida de milagres. É isso que eu tenho experimentado na minha vida, nesses anos todos, muitos e muitos milagres de Deus. Muitas vezes, sonhos. Não é qualquer sonho, não. Eu não sou sonhador, não. Eu conheço um monte de crente que é sonhador, que vive sonhando. Não. Sonhos espirituais, irmão. Sonhos espirituais. Sonhos que Deus me dá, irmão, que são revelações. Às vezes vem algum irmão me perguntar assim, pastor, eu tive um sonho esquisito, assim, e me conta aqueles sonhos estranhos, assim, que conta. O que o senhor acha que significa? Eu falei, sei lá. Eu que vou saber? Você que sonhou?
Oxi, se Deus não te revelou, quem vai saber? Esquece disso. O cara vai comer uma feijoada antes de dormir, depois vai ter pesadelo, vai ter sonho, e acha que é. Não, irmão. Quando Deus dá um sonho, Ele dá a revelação, irmão. Deus não é Deus de brincadeira, não. Você quer ver uma coisa? Aqui, não sei se os irmãos lembram disso, mas aqui nesse lugar onde nós estamos aqui, nós estávamos lá na rua, em Atumani, lembra naquele outro templo que nós estávamos lá? E nós estávamos orando para Deus preparar um lugar, e estava muito difícil, porque não tinha nenhum lugar para alugar aqui. E os que tinham eram muito caros, né? E eu tinha um sonho, porque eu queria sair de uma rua transversal para vir para a avenida. Isso era um sonho meu, do meu coração. Então eu orava nesse sentido. Mas as coisas não aconteciam, não tinha lugar. Às vezes eu andava aqui pela vila procurando, e realmente não tinha condições, era muito, muito caro, e a gente não tinha condição de sair de lá. Mas eu continuei persistindo em oração. Eu me lembro uma certa vez que eu estava orando de manhã, e quando eu estava orando de manhã, na minha oração, que eu gosto de orar de manhã, eu estava orando de manhã, e eu senti do meu coração aquelas coisas de Deus que são fortes, sabe, irmão? Não é sentimento, nem qualquer sentimento. Irmão, eu digo para os irmãos que nesses anos que eu estou no caminho, eu posso contar nos dedos as vezes que Deus falou comigo, de verdade, não é sentimento, não. Porque essas pessoas que são metidas a profeta, parece que Deus fala com ele todo o tempo, a toda hora. Eita, é uma falação, e fala, e responde. Como se, sabe, fosse uma... Olha só, irmão, presta atenção numa coisa importante. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos tem um tempo de duração de mais ou menos 30 anos. Lá do começo de Atos até o final de Atos, é um tempo de 30 anos. Vai lá e conta quantas vezes o Espírito Santo trouxe uma profecia para os apóstolos. 3 vezes, 4 vezes, no máximo. Em 30 anos. E aqui hoje em dia, irmãos, nos meios pentecostais, infelizmente, irmão, você vê uma barbaridade, o pessoal sabe, não tem noção. A gente tem que saber, irmão, que não é o sentimento do coração, não é porque passa na minha mente. Eu tenho que ter certeza, porque eu aprendi um princípio, assim, tem uma palavra muito forte que diz assim, ai daquele que disse, Deus falou, e eu não tiver falado. Isso é muito sério, não é verdade, irmãos? Muito sério. Ai daquele que disse que Deus falou. Opa, cuidado, muito cuidado com isso. Sabe, você tem que ter muita certeza absoluta de que você está falando em nome de Deus. Isso é muito sério. Mas voltando à questão, eu estava lá no meu lugar de oração, estava ali orando, e de repente eu senti forte no meu coração. Eu sei quando é Deus falando. Não é sempre não, mas quando Ele fala eu sei que é. Vai lá na Vila Ré. Eu moro no Tatuapé. Vai lá na Vila Ré. Eu não tive o coração, quando começa Deus a mexer, você tem que levantar. Eu levantei, saí, peguei o carro, vim aqui para a Vila Ré. Eu sabia que eu tinha que procurar um lugar. Mas só pode ser Deus preparando um lugar para nós, né? Aí eu peguei, vim para cá. Aí eu fui até lá no final, não vi nada. Aqui eu sabia já que não tinha nada para cá, mas aí eu estava, Senhor, acho que eu fui mal guiado. Eu acho que eu fui mal guiado. Porque eu procurei, fui até o fim da Antigo Sul lá, né? Parei o carro aqui e fui a pé, procurando. Hã? Não ligou o Waze, né? E aí eu falei, acho que eu fui mal guiado. Aí eu peguei, acho que eu vou embora. Eu deixei o carro lá perto do metrô. Aí acho que eu vou embora, acho que eu não fui mal guiado. Meu Deus, mas que coisa, né? Eu senti tão forte que era Deus falando comigo. Aí eu peguei e desci. Quando eu virei para descer lá para o metrô, veio forte novamente. Segue em frente. Irmãos, veja só, isso aí é... Aí eu vim para cá. E aqui eu sabia que não tinha nada. Já conhecia os imóveis aqui da região, não tinha nada para cá. Quando eu chego, era um domingo de manhã, eu passo aqui na frente, tem uma placa, aluga-se. Que não estava. No dia seguinte não estava, porque eu passei aqui. Não estava. Naquele domingo de manhã colocaram uma placa aqui na frente. Ou no sábado à tarde, à noitinha, colocaram uma placa de aluga-se. Acho. Meu Deus,
Nossa, já fiquei assim, palpitando, fiquei assim, ó, meu Deus, nossa, fui para casa, peguei o telefone, é domingo, está fechado, não dá pra, aí na segunda-feira de manhã, eu ligo para a mobiliária do imóvel. O senhor quer ver o imóvel? Quero. Tal, vim aqui, olhei o imóvel, tal. Nossa, que legal, que bom, né? Puxa, né? Tem um espaço bom para nós, e principal na avenida. Aí eu peguei, fomos lá, marcamos, levei os documentos e tal, eu estava tão feliz, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela bênção e tal. Aí passou uns dias, a imobiliária me liga: seu Gilvan, infelizmente, houve um problema aqui, acho que a secretária se enganou, e já tinha uma pessoa na frente do senhor. Eu sabia que aquilo era mentira, aquilo, né? Com certo, alguém ofereceu mais. Porque eu quando eu vim para cá, eu negociei o valor. Pedi que baixasse o valor. E eles baixaram. Com certeza chegou alguém que ofereceu para eles mais. E vieram com essa história de que não sinto muito, infelizmente, a culpa da secretária. Eu tentei argumentar, mas puxa vida, e tentei falar, e não é nada. Não. Então eles pegaram e não tinha outro jeito. Falei: não tem outro jeito? Aí eu peguei, na hora de ir embora de lá, eu falei para ele assim: mas olha, então você acha que não tem jeito mesmo? Porque eu vou orar, hein? Ele disse para mim assim: não, a não ser. Ele abriu uma portinha ali, né? A não ser que a pessoa que está querendo alugar não seja aprovado os documentos dele. É? Era o que eu precisava. Porque nada como você ter uma oração específica, gente. Oração específica é algo tremendo, eu conheço isso. Fui para casa, meu filho, daquele dia eu comecei a orar. Sinto muito quem ia alugar, mas... eu comecei a orar, meu irmão. A Deus, eu falei: Senhor, o Senhor me ligou para lá. Eu tenho certeza que foi o Senhor que me dirigiu. Aquele lugar é nosso, aquele lugar não é desse pessoal. Eu não sei o que eles querem aí, nem conheço eles, não quero o mal deles, mas eu quero o Senhor, em nome de Jesus. Esses documentos não podem ser aprovados, porque esse lugar é nosso. É nosso. E fui orando, orei acho que uma semana, não sei se o Célio lembra, né? Não tá aí, né? Orei uma semana assim, todo dia, às vezes 2 vezes por dia, orando por isso, né? E eu me lembro, então, uma coisa muito interessante que aconteceu. E eu estava aí, no meu momento de oração, na minha casa, estava lá orando, na época, orando, por isso ainda. Quando eu estava orando, orando não, já tinha orado. Eu fui dormir à noite. Depois de ter orado, eu fui dormir, fui dormir. E quando eu fui dormir, eu tive um sonho. Presta atenção. Eu tive um sonho. E nesse sonho que eu tive, era assim: eu estava chegando, na época eu tinha uma escola lá de idiomas, né? Onde eu ia toda manhã lá também. Eu estava, no sonho, eu estava chegando na escola, como eu chegava todo dia, bem cedinho lá, antes de todo mundo chegar, eu chegava para orar, né? Passava lá uma hora e pouco em oração. E eu no sonho, eu via eu chegando na escola de manhã, isso no sonho, presta atenção, no sonho. Eu chegava na escola de manhã, e a primeira coisa que eu fiz foi sentar na cadeira, tudo no sonho, sentando na cadeira. Eu peguei, no sonho, eu abria o computador, ligava o computador, e quando eu abria o computador, eu liguei lá nos e-mails, que a primeira coisa que eu tinha que despachar eram os e-mails. E o e-mail que eu vi no sonho era um e-mail da imobiliária. No sonho. E eu cliquei, e no sonho dizia assim, estava escrito assim: Senhor Gilvan, se o senhor estiver interessado ainda naquele imóvel, o imóvel vai ser seu, porque a pessoa desistiu. Isso no sonho. Eu acordei de manhã, aquilo estava fervendo dentro de mim, tinha clareza que era do Senhor aquele sonho. Eu acordei bem cedo, e fui lá para a escola. Né, como fazia toda manhã, fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, eu passei lá um tempo em oração. Depois da oração, eu sentei lá na minha mesa, abri o computador. Quando eu clico para abrir os e-mails, o que estava lá? O e-mail da imobiliária. E eu falei: meu Deus do céu.
Eu fiquei até parei um pouquinho. Eu abro ou não abro? Porque estava demais. Aí eu cliquei no e-mail. E quando eu cliquei, estava exatamente igualzinho no sonho. Senhor Gilvan, se o senhor ainda tiver interesse, o imóvel é seu. Porque as pessoas que estavam com a documentação não foi aprovada. Estamos à sua disposição. Glória a Deus, né, irmãos? Você viu o que é de Deus? Essas coisas são de Deus, irmãos. Isso é real, isso existe, isso é verdadeiro. Ah, mas eu nem pensei, levantei, já vim direto para Vila Ré. Fui direto na imobiliária. Quando eu entrei assim, lá o dono da imobiliária, lá, ele me viu e falou assim, cara, a tua oração foi forte, hein? Eu falei, não disse? Eu não falei? Estamos aqui, isso aqui foi Deus que preparou para nós, irmãos. Esse lugar é um lugar preparado por Deus para nós, né? Você percebe, meu irmão, minha irmã, que esse Deus que você crê é real. Você não precisa inventar nada. Você não precisa inventar, criar problemas, criar situações que não existem. Não precisa inventar profecia, não precisa inventar sonho, nem visão, nem revelação. Não precisa inventar nada, porque o que é de Deus é de Deus. Você não precisa se preocupar. E coisas como essa, irmão, vou te dizer uma coisa, eu já tenho visto várias e várias vezes. De vez em quando eu conto algumas coisas para os irmãos, né? Mas há muita coisa ainda que eu vou contar para os irmãos, como Deus, Ele é fiel. Por isso que eu creio num Deus que é todo poderoso, amados. Esse Deus, Ele é todo poderoso. Não é simplesmente uma religião, nós não servimos uma religião. Nós não estamos seguindo uma religião. Eu nem gosto, qual é a tua religião? Eu não gosto nem de falar que minha religião. Eu tenho dificuldade que as pessoas querem te rotular. Ah, você é protestante, você é crente, você é evangélico, você é católico, você é espírita, você... Eu sirvo a Jesus, é só o que eu faço. Eu creio no meu Deus, o Deus criador dos céus e da terra. É nele que eu creio. Não é a religião, não é isso que a gente faz. A gente serve a um Deus vivo. Nosso Deus é vivo. E é Ele que te deu vida para você estar aqui. Então, se você quer ter mais bênçãos e milagres na sua vida, se aproxima mais de Deus. Busque mais ao Senhor. Deixa a preguiça de lado. Gaste tempo buscando a Deus, porque você vai ver quantos milagres poderosos vão acontecer na sua vida. Amém, amados? Vamos ficar de pé, queridos.